Bom dia, boa tarde ou boa noite e sejam bem-vindos a mais uma edição do Goza TV Podcast. Hoje, senhoras e senhores, conosco, Pedro Diogo Vaz. Boss, bem-vindo. Obrigado. O boss da Super Brands. Eu quando te conheci, tu já eras o boss da Super Brands. Pá, o boss mora em Inglaterra. É já outra cena, né? Eu tive à procura. A Super Brands nasce nos anos 90? Sim, nasce nos anos 90 em Inglaterra. Ok. E não, porque quando eu tenho acesso já é em Portugal, portanto já é em língua portuguesa. Mas ela nasce em Inglaterra, mas ele é inglês? É em inglês. A história rápida é o Steve Smith, que é o fundador, Ok. ele era jornalista da BBC. Ok. E tinha uma guerra sempre interna dentro da BBC, porque na visão dele, enquanto jornalista, ele podia falar sobre marcas. Ok. Mas quando chegava lá dentro, aquilo era sempre uma guerra porque não pagam. lhe diziam, não podes dizer a marca. Publicidade. Porque isso é publicidade, tem que passar para a área comercial. E ele tinha tanta guerra que um dia acabou ainda conseguiu fazer um programa sobre marcas, mas depois acabou mesmo por deixar a BBC e fundar a Super Brands, que era no fundo para distinguir as marcas mais importantes no mercado. E nós já andamos nessa brincadeira das marcas desde os primórdios, não é? Quer dizer, a marca, por exemplo, Angola é uma marca. Angola é uma marca. Não Como é? é que se diz a marca angolana se não disser Angola? Não há. Só uma. É. Ok. Se Angola é uma marca, como é que nós, e porque tu és angolano, tens todo o interesse que esta marca capitalize o máximo possível, como é que nós conseguimos vender a imagem de Angola sem vender o país, como estão a fazer? A pergunta é, como é que nós conseguimos vender Angola independentemente do Estado ou do governo, enquanto cidadãos? Epá, isso é uma pergunta para $1 milhão de mais de dólares que de kwanzas. Depois. É assim, na prática, como qualquer outro conceito de marca, nós quando falamos de marca temos que perceber que criar uma marca não é tentar vender essa mensagem. Ok. Ou seja, vou dizer o nome de uma marca, mas, por exemplo, quando nós pensamos em Coca-Cola, pensamos em bebida. Mas a marca surge na área da saúde. Não tem nada a ver. Era medicamento, há 100 e muitos anos atrás, mas hoje não se associa a isso. Ou seja, no caso concreto dos países, os países têm que vender uma mensagem. E a mensagem, nós temos que perceber, tal como nas outras empresas e nos outros negócios, nós temos que perceber, primeiro, para quem é que queremos falar, temos que falar a linguagem para aquelas pessoas e, em função disso, depois nós ou conseguimos atrair ou não. E o atrair não quer dizer que eu consiga ter rendimentos e lucros todos os anos. Exatamente. Este conceito é um conceito de eu crio confiança e, a partir daí, a pessoa só consegue ver aquele país de uma determinada maneira. Ou seja, se não estivermos a falar em países, falando noutras marcas, como é que tu dizes um post-it se não chamares post-it? E o post-it nem é o produto, é a marca. É a marca. É tipo chiclete. Chiclete. Como é que Uma chamas... pastilha, exatamente. Como é que chamas um Tupperware se não for Tupperware? É a marca. Ou seja, porque essas marcas entraram na cabeça das pessoas. E nos países não é diferente. Ok. Ou seja, os Estados Unidos têm 50 estados, Exato. mas são conhecidos por USA ou por Estados Unidos. E os 50 países que estão dentro daquele país são os estados. Uns são mais conhecidos, a Califórnia, Nova Iorque, mas os Estados Unidos têm uma mensagem. É um conjunto. A China também tem muitos milhões, é o país com mais milhões de habitantes. Exato. Ou seja, tudo isto tem a ver com qual é a mensagem que se passa. E vai variando ao longo dos anos, obviamente, não é? Agora, é obviamente um dos grandes desafios, e quando se fala em marcas, normalmente os países não estão associados a marcas. Exato, mas a verdade é que os países são as primeiras marcas antes das marcas comerciais, porque a Coca-Cola é possível porque a América foi possível. Certo? Não é? Ou seja, tu vendeste a América e uma das frases de vender a América é o bem-estar. E a Coca-Cola pega-te no bem-estar e
Portanto, há uma associação entre aquilo que é o país e as marcas que vão nascendo nesse país? Há uma associação muito grande entre o conceito da marca e o conceito do sucesso da marca, que é quando se consegue fazer diferente. Há uma frase na escola onde eu estudei e tirei o curso que eu nunca me esqueço até hoje e digo muitas vezes, que é, a frase dizia: se formos só mais uma escola, somos uma escola a mais. E esta frase é uma frase que eu tenho para a vida, que é: se formos só mais um, somos um a mais. Ou seja, se eu fizer o mesmo que todos os outros fazem, eu sou mais um. Eu sou só mais um. Agora, quando eu consigo fazer diferente e passar a mensagem numa forma diferente, as pessoas olham para mim de uma forma diferente. Mesmo que eu esteja a vender ou a construir ou a prestar um serviço igual a alguns outros. Sim. Mas se eu faço diferente, as pessoas vão começando a fixar. Vão começando a fixar o meu nome enquanto marca ou país ou o que seja, não é? Obviamente. Um país como a Alemanha ficou conhecido por quê? Nos dias de hoje ficou conhecido por uma determinada cultura que não interessava, que hoje não interessa a ninguém. Um país como os Estados Unidos ficou conhecido por ser uma forma de sair daquele microambiente que havia na Europa, e as pessoas fugiram às crises que houve, foram para os Estados Unidos, alargando até o outro lado do continente, e hoje é um país inteiro. Exato. Não é? Mas isto acontece em muitos outros países, não é? Angola também tinha muitos estados. Angola primeiro tem a questão da guerra durante muitos anos. Mas hoje, se nós analisarmos, principalmente quem nasce a partir de 2000, que deve ser a maioria, a conversa da guerra já não é uma conversa para uma pessoa dessas. Então nós temos que começar a vender o país. Nós temos que começar a vender o país, porque nós, se calhar, não vendíamos o país por causa da guerra. Agora que já temos a estabilidade, nós precisamos de começar a vender o país de alguma forma. Há muitos países que, essencialmente, ou seja, a forma como eles conseguem afirmar tem menos a ver com as questões puramente políticas e económicas, que são normalmente os eixos mais fortes. Sim. Ou há uma questão política ou há uma questão económica, mas quando se colocam questões, por exemplo, como a questão do turismo, como se colocam cultura, outras áreas, quando essas outras áreas conseguem assumir algum tipo de importância, a marca do país começa a crescer, de alguma forma. Não é? Jamaica. Sim, reggae. A Jamaica é muito conhecida, não é pela sua economia, ou é conhecida porque teve uma personagem completamente diferente que surge no fim de uma guerra enorme que havia uma pré-guerra que havia dentro do país, não é? E quando o Bob Marley consegue passar uma determinada mensagem do reggae, etc., hoje a Jamaica é reggae, ponto. É a mensagem que se passa. Portanto, a mensagem é mais ligada a isso. Nas marcas é exatamente a mesma coisa, ou seja, não é se eu vendo canecas, ou se eu vendo serviços, ou se eu vendo o produto A ou o produto B. É como é que eu consigo entrar na cabeça e no coração das pessoas. Não é? E fazer diferente e fazer com que as pessoas fixem, não é? Quando tens um carro 4x4, como é que se chama? Um Jeep? Um Jeep? Não, Jeep é marca. O Jeep é marca. Não interessa se é Toyota, se é Jeep, se é Mitsubishi, não interessa. A marca Agora, a cabeça das pessoas continua a falar no Jeep que eu tenho, não é? E isto acontece em muitas outras marcas com muito impacto, principalmente também em Angola, não é? Chego num sítio e posso pedir, traz um fino, ou traz uma cuca, e de repente vem outra que não marca. É cuca. Exatamente. Está bem, pode ser, eu bebo. Não é? O que eu queria, mas a marca está lá. A marca está sempre na nossa cabeça, e isso faz com que, na verdade, eu possa consumir ou não. Nós fizemos o estudo agora, recentemente, no final do ano passado, e uma das coisas que nós percebemos em Angola, diferente face a outros países, é que Angola continua a valorizar muito marcas internacionais. Ok. Mas se calhar porquê? Porque a nível interno, se calhar ainda não estamos a trabalhar o conceito da marca, nacional. Estamos mais preocupados no conceito da economia, da parte mais comercial. E a marca não é só o eu vender ou não vender, não é? Okay. Ou seja, muitas vezes eu até posso ter a minha marca é só a fábrica, eu produzo produtos espetaculares, entrego os produtos a alguém, esse alguém agarra, põe-lhe uma marca, vende a marca, e a pessoa é que ganha com isso. E a fábrica ganha menos e quem vende ganha mais. Exato. Isso acontece em muitos países, não é? Tu produzes, envias para outro país, o outro país põe uma etiqueta. Falávamos disso há bocado, na altura em que eu fazia pós-graduação em comunicação e imagem, soube
que aliás, os italianos têm a fama de que o melhor sapato é o italiano, mas eu vi que os sapatos italianos eram feitos em Portugal. Sim. E então tu ficas assim, tipo, aqui eu posso dizer que a União Europeia obriga-te a fazer determinada coisa. Poderia eventualmente ser uma coisa dessas. Mas depois há os trâmites que a própria Portugal e Itália estão inseridos. Mas no nosso caso concreto, eu fico a pensar, nós fomos, durante anos, os reis da cana-de-açúcar. Era a banana. Nós estávamos bué de porrada em muita coisa, né? E, eventualmente, naquela altura, Angola era conhecida por isso. Não sei se é o celeiro, é assim uma cena que aqui saía tudo e mais uma coisa. Ainda sai hoje em dia. E, portanto, nós éramos conhecidos por alguma coisa. Depois veio tudo o resto. Hoje, a minha questão é, porque tu trabalhas com marcas angolanas há muitos anos, que tipo de produto ou que tipo de mensagem é que nós poderíamos estar a trabalhar, independente, repito, do governo, porque eles trabalham contra nós, para nós podermos vender isto independentemente das pessoas, é mesmo o país e os produtos, eventualmente. Eu estou aqui a tentar descobrir contigo, por causa dos anos de experiência que tu já tens em relação às marcas e o acompanhamento, porque depois há marcas que nascem hoje, mas morrem amanhã. Sim, há um princípio que tem a ver com isto, que é, eu sinto que Angola tem tido, em muitos aspectos, aquilo que é o normal é trazer marcas de fora e eu sou representante de marcas que as pessoas já conhecem. Durante muito tempo. Sim, e isso implica o quê? E, olha, até estou a falar numa causa própria, não é? Quer dizer, a Super Brands é um projeto internacional e, portanto, ele vem para cá. Eu não lhe chamei não lhe chamei o nome de cá, não criei o projeto de raiz. Exatamente. Agora, isto é muito normal acontecer. É mais fácil para as empresas, muitas vezes, trazer aquilo que vem de fora. Porquê? Porque há muitos desafios na parte da produção, na parte da economia, na parte da indústria. Há aqui muitos desafios, muitas dificuldades em que isso aconteça. E, portanto, acaba por ser mais fácil isso do que criar. Agora, há efetivamente, por exemplo, eu acho que temos um excelente exemplo disto. Nós, quando fazemos o estudo, a Cuca, por exemplo, continua a ser uma marca importantíssima dentro do mercado. Ok. Portanto, a nível de... É um exemplo que deveria servir, é uma marca que deveria servir como exemplo para outras áreas de negócio, que é uma marca que nasce até antes da independência, sim, é verdade, mas que continua efetivamente, apesar de ter acionistas internacionais, não mudou o seu nome, não mudou o nome de Cuca para uma coisa qualquer internacional. Manteve esse princípio de nacional e continua a ter importância, manteve-se, continua a ter capacidade de investimento, etc. Agora, tudo isso acontece em muitas outras marcas. Há marcas em áreas muito diferentes que, ao criarem, que ao criarem se assumiram que é para criar uma marca local, nacional. O princípio não é só se nós importamos de fora para dentro, é se conseguimos agarrar nelas de dentro e mandar para fora. Okay. Ou seja, há oportunidades aqui em mercados, se calhar até lá atrás, onde nós não precisamos de mudar o nome da marca. Agora, é verdade, Coca-Cola é fácil de dizer em português, em inglês, em francês. Quando eu tenho uma marca que se chama uma coisa muito específica, não é? Exatamente. O Jeep da marca é um J e 2 Es e um P. O Jeep que nós falamos é J-I-P-E. Ok, é as línguas. Agora, se o nome da marca pode ir para outros mercados, se eu, quando defini a estratégia, pensei nisto, então eu estou a criar oportunidades. Agora, claro, se eu chamar supermarcas ao projeto, vai ser só para a língua portuguesa. É difícil, é só para a língua portuguesa. E em particular, por exemplo, posso dar aqui um exemplo, a possibilidade de expansão para mercados, no caso da Europa, como Espanha ou como França. O projeto não funciona em Espanha e França. Porque lá o francês também tem que vir com super brand. Em França tem que se chamar Les Grandes Marques, Les Supermarques. Em Espanha tem que se chamar supermarcas. Porquê? Porque entre o espanhol e o inglês, entre o francês e o inglês, não há uma correlação. Nós em Angola, em Portugal, nós gostamos de marcas internacionais, de usar línguas internacionais, é normal. Portanto, o desafio coloca-se sempre aqui, é o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu consigo fazer ao contrário? E esse acho que é um dos grandes desafios que nós temos, que é como é que eu posso passar a pensar ao contrário, não é como é que eu trago marcas de fora cá para dentro, como é que eu faço a marca? É como é que eu consigo, ao construir a marca, também terem atenção, se eu daqui a 10 anos quiser estar a sair para outros mercados, eu consigo sair com esta designação, com este branding que eu criei, eu consigo pô-la lá fora?
Ok? Por exemplo, eu tive durante muitos anos também ligado a uma agência. A agência tem um nome internacional e o nome tem impacto, quer em Portugal, quer em Angola. O Não é? buzz, Que é estamos a falar buzz. da buzz. Ou seja, porquê? Porque nós continuamos, aqui não acontece isso, porque não temos faixas de autocarro, não é? Uhum. Mas chegamos à Tuga, temos as faixas de autocarro, dizem buzz, não dizem exatamente, autocarro. Exatamente, e portanto continuam. Porque as nossas línguas Yeah. são mais fáceis de absorver línguas internacionais do que o contrário. Ok. Noutros países, às vezes funciona ao contrário. E isto quer dizer, se eu crio uma marca que estou a criar aqui, a marca também não tem que ser necessariamente nativa. Temos bons exemplos, ainda agora uma marca, agora olhei para aqui e já me lembrei de uma marca que é uma língua completamente nativa, não é? Que é, posso dizer, não posso? Claro que Pronto. A Oco é uma língua Oco. completamente nativa, mas eu posso agarrar neste nome E dá para qualquer parte. e levar para fora. Inclusive, Mesmo que a pessoa não saiba o que é que quer dizer Oco. Yeah. É uma coisa que eu consigo dizer. Ou seja, Yeah. é um exemplo de como é que, ao criar uma marca local, eu posso estar a fonética, levar tudo, para fora. Tudo tem que estar a pensar. Agora, isto é estratégia, é termos negócios que olham para isto não apenas numa perspectiva economicista de negócio, mas às vezes a marca pode demorar 2, 3, 5, 10 anos a crescer, mas de repente dispara. Buzz de uma vez. De repente dispara. E isto acontece. E acontece o contrário, que é, isto funciona muito bem, que a economia está ótima. Chegámos de repente, isto foi ao buraco. Eu fecho isto e vou-me embora. Yeah. Pronto. Ou seja, isto são decisões de gestão, não são decisões... Agora, marcas é diferente de negócios. São Pois. coisas diferentes. Ou muda de presidente. Às vezes, quando muda de presidente, também há empresas que caem. Estamos a falar do presidente da empresa. Estamos a falar do presidente da Ok. República em Angola. ok. Porque acontece. Lá está, porque eu acho que a nossa. Por isso é que eu estou a fazer questão de afastar a política, porque a nossa realidade é muito politizada. Por exemplo, por ano a Superbrands premia mais ou menos quantas empresas? Em média temos andado com cerca de 40 empresas à volta Por ano. disso. 40 marcas, não é empresas, é Yeah, marcas. E eu já tive a oportunidade de ver algumas, e agora precisamente para fazer esta questão, tu não tens muitas empresas de referência em Angola que não tenham negócios com o Estado. Não sei se dá para perceber o que eu estou a dizer. Sim, assim, eu isso não acompanho em termos operacionais. Eu acho que isso tem a ver essencialmente com a cultura da economia local. Exatamente, exatamente. Não é? Isso acontece em Angola e em muitos outros países. Acontece. Em Portugal também acontece. É muito Ok. normal haver relações com o Estado ou com entidades públicas, porque é uma forma, obviamente, de haver ali uma segurança. Agora, também há o oposto. E eu em Angola também conheço empresas que são precisamente o oposto, que assumem que, na verdade, não há nenhuma ligação direta e que esse não é o seu propósito. E são Agora, isso tem, referência isso tem sempre a ver com o conceito, com o princípio dos acionistas, da empresa, do sócio, dos fundadores, como é que querem fazer. Isso é uma decisão que pode interna. variar muito. Até porque há umas que dão a cara e assumem, há outras que fazem mas não dão a cara. Exatamente. Portanto, acho que isso tudo é possível. Estratégia, né? Estamos a falar de estratégia. É estratégia e já não tem tanto a ver com marca, é mais Gestão. Gestão, sim. Tu és professor universitário. Sim. E portanto, o teu foco maior está no planeamento e na estratégia. Certo. É precisamente por causa de tudo aquilo que nós conversamos ontem, há bocado. Ou seja, para que eu não chegue a um ponto em que eu fiz uma coisa, mas os ventos mandaram... É que tu estás na origem, portanto, o teu trabalho é de raiz. Não Sim. é tanto no posterior, é antes de tudo começar. É assim, é engraçado que eu, ao longo deste, já está a fazer 30 anos, faz este ano 30 anos que acabei o meu primeiro curso e comecei a trabalhar. Ok. Eu já passei em áreas muito diferentes. Mas tudo dentro do marketing? Não. Ok. Eu, quando acabei o curso em Portugal, o primeiro sítio onde fui foi para a Califórnia, para San Diego, trabalhar na Rimax, que não havia Rimax ainda em Portugal sequer. Ok. Mas já tinha feito um estágio. Peço desculpa. Quando tu dizes Remax, porque é de real estate e a vida toda nós achávamos que era Remax. Em inglês diz Remax. Ok. E a marca é inglesa. Depende. Em Portugal diz de uma forma, em Angola diz de outra, nos Estados Unidos diz de Mas outra. a marca é a mesma. Ok, pronto. Mas vou lá parar, fazer um estágio.
porque tinha uma pessoa da família que vivia em San Diego. Uhum. Vai valer a pena, não vai? Entretanto, já tinha feito um estágio durante esse ano, ainda durante a faculdade, tinha feito um estágio em Portugal, na área dos comboios, na CP. Ok. E de repente estou lá em novembro e ligam-me, porque não havia telemóveis ainda na altura, não é? E ligam-me a dizer, liga-me a minha avó, a dizer, olha, ligaram para aqui da CP. E eu ligo dos Estados Unidos para a pessoa que na altura foi para mim um dos meus principais mestres e mentores de referência, que já não é vivo, infelizmente, a dizer-me, Pedro, a partir de janeiro podes vir trabalhar para cá. E eu disse, ok, então não achei grande piada aquilo do real estate, então lá venho outra vez aterrar Que é normal. em Lisboa, Que é normal. a trabalhar naquilo que tinha sido o meu curso, que era Ok. Relações Públicas e Publicidade. Ok. Mas sempre achei piada a outras coisas. 3 anos depois, fundei um ateliê de arquitetura. Enquanto trabalhava na CP, tinha um ateliê de arquitetura. Sem onde eu curso fazia de- a gestão. Não, a arquitetura não era eu, era Yeah. a minha mulher na altura, que trabalhava à parte da arquitetura. E tu Mas eu gerias? decidi montar o ateliê com ela, pronto, montámos o ateliê. Mas eu só fazia a parte de gestão, mas não percebia nada de gestão. Mas gostava, era uma coisa que eu gostava. Pronto, continuei na CP, da CP passei das relações públicas para o marketing, do marketing para a marca, para a alteração da marca, a criação de novas marcas lá dentro, etc. Houve uma separação, mudanças grandes, e eu tinha estas duas gestões, geria em gestão o ateliê e em comunicação e marketing A o CP. meu dia-a-dia. Pronto, até que passados 10 anos decidi largar a CP e passei para uma agência. Pronto, para uma sociedade que tinha fundado uma agência, Ok. e foi a primeira vez que eu voltei aqui a aterrar em Angola com a base. Tu sais daqui com quantos anos? Eu saí daqui com 2 anos, logo em 74, e já E- não a minha mãe já não me deixou voltar na altura, porque foi na altura Claro. da confusão, e pronto, a minha avó era fascinada por Angola, a minha avó tinha morado cá há muitos anos, e pronto, e fascinou-me. Nunca te deixou morrer. Não, nunca deixou morrer, mas Nice. confesso que nunca foi aquilo que eu disse, ok, vai acontecer. Yeah. Até que isto aconteceu e pronto, foi só há 18 anos. E há 18 anos em muitas coisas e coisas muito diferentes e a saltar de uns lados para os outros, sempre, não é? A gerir mercados diferentes, as coisas acontecem. Mas eu digo isto muitas vezes, eu acho que Angola tem tanto de bom como desafiante. Ok. E nós não devemos nunca perder essa visão, não é? Agora, ao mesmo tempo também ao se ama ou se odeia. Há pessoas que chegam... Nunca mais saem daqui e outras Nunca mais pessoas que saem não daqui, conseguem há ficar outras aqui pessoas muito que tempo. chegam e ao fim de um mês, de 6 Não dá. meses, um ano, Não dá. vão-se embora porque não se identificam. Yeah. Mas isso depende muito de pessoa para pessoa, do que é que acontece, não é? Nós, quando foi 2014, 15, que foi um ano difícil em termos económicos, não é? Houve muita gente que foi embora, e isso eu reconheço, na sociedade onde estava, na agência onde estava, e nós tivemos várias conversas internas e dissemos, vamos respirar fundo. Respirámos fundos e ficámos, e foram os nossos melhores anos, 16, 17, foram anos ótimos, não é? Portanto, Vou-te bater por causa da resiliência. porque tu tens que Porque é mesmo acreditar, sobre não isso, é? é sobre Eu também fiz mergulho, não é? E quando tu estás a mergulhar e estás lá embaixo, se de repente ficas aflito porque a garrafa fechou, Yeah. se ficas em stress, morres. Acho que, yeah. Se não ficas em stress, vais falando que as pessoas estão ao teu lado, ele cede-te um bocado, sobes mais 5 metros, partilhas. Ou seja, há muitas formas de a gente ver as coisas, não é? Portanto, se estressas muito, isso Vais. acontece todos os dias, não é? Yeah. Chegaste olha, o teu pai disse que te dava, chegou ao fim do primeiro ano, não deu. Yeah. Tiveste que respirar, não é? Exatamente. Pronto, quando chegaste lá à frente, Yeah. chegaste ao cimo da água, não é? Jesus. Ok. Mas pronto. Acaba por ser a experiência que te faz, nesses momentos de crise, teres, se calhar, as melhores opções. Epá, sim, eu acho que tu tens sempre... Tens sorte, mas a experiência também... Sim, mas, obviamente a experiência é muito importante, mas eu acho que acima de tudo nós temos que... É a diferença entre se nós estivermos dentro da onda, não é? Uhum. Se estivermos dentro da onda e deixarmos enrolar, vamos andar sempre enrolados. Ok. Se deixares enrolar e a onda acaba e tu a seguir respirares um bocadinho e vieres ao de cima, consegues ver outras coisas. Uhum. Eu uso muitas vezes esta ideia que é tu estás no lago, Yeah. imagina no Brasil, cheio de piranhas, não é? Se tu mergulhares para o meio das piranhas,
é só mais um, não é? Estás lá, à guerra com as piranhas todas. Se nadares 20 metros para o lado, sais dali do molho das piranhas, estás nas águas azuis, não estás nas águas vermelhas, e aí já consegues olhar e perceber se calhar coisas que tu não tinhas visto. Porque estavas em pânico. E são maneiras de cada um pensar, de cada pessoa poder olhar as suas coisas. Temos tudo coisas boas? Não temos. Não é? Claro. Adorava ser como Elon Musk, mas não acredito que lá chegue. Não é? Uma super brand é uma marca de excelência que se distingue no mercado em que opera por ter características que a destacam da sua concorrência, dando-lhe um lugar de destaque no mercado. Eu tenho a impressão que eu já vi a TAG como super brand. E eu sou usuário da TAG há muitos anos. E eu sei que a TAG tem preços exorbitantes. Eu sei que a TAG atrasa a maior parte dos voos. E eu sei que a TAG não tem os melhores serviços. Mas a TAG é ou foi uma super brand. Quero perceber como é que isto se processa? Como é que uma marca se torna uma super brand? E por que que esse tipo de situações, não implica o selo a TAG, por exemplo? Então, contando assim a história em resumo, que a avaliação é feita em todas as edições, é feita por uma entidade externa. Nós trabalhamos com a Key Research nos últimos anos, que é uma empresa de estudos de mercado. Portanto, eles fazem trabalho de campo. Angola é dos países onde nós ainda fazemos entrevistas de rua. Okay? Noutros países já é feito em plataformas digitais, etc. Exato. E, portanto, a equipa vai para a rua e eu vou dar um exemplo, que é, vou-te dizer, ok, diz-me 3 marcas que conheças. Ok. E eu vou-te dizer o que tu ouves na rua. Gucci, Coca-Cola e TPA. Ok, 3 marcas em que confias. Goza aqui, Água Shella e Angola, sem políticos. Não, marcas, não pode ser país. Sim. Falta uma, né? Falta uma. Epá, eu não desconfio. Uma. É só responder, é rápido. Birkenstock. Pronto. Ok? Ou seja, se eu fizer essa pergunta, eu faço esta pergunta, este ano o estudo foi a 2.400 entrevistas. Ok? Sim. Pela primeira vez, nestes 10 anos, nós fizemos entrevistas fora de Luanda também, em outras províncias. Ok. Porque até aqui, nas primeiras 10 edições, foi maioritariamente em Luanda, essencialmente por questões do investimento do próprio estudo em si. Ok. Ou seja, isto faz com que pessoas muito diferentes, nós fazemos, no caso de Luanda, em 18 pontos amostrais diferentes. A Key Research faz este estudo em 18 pontos amostrais. Obviamente, se eu fizer a pergunta aqui no centro da cidade, vou ter respostas diferentes, porque vou apanhar pessoas diferentes do que se fizer nos bairros diferentes. A estrutura é diferente, a forma das pessoas pensarem é diferente. Os acessos. Chegou-me a acontecer, quando recebo os dados do estudo, receber marcas que eu nunca ouvi falar. Não é? Ok. Há uns anos atrás, a primeira vez que me aparece um estudo, aparecia-me Telo. Sabia lá eu que era Telo. Ok. Não é? Ok. Mas não sabia eu que na primeira, fazer aqui um parênteses, o primeiro evento que nós fizemos, houve marcas que apareceram que as pessoas que estavam no evento diziam: como é que é possível? Porquê? Porque as pessoas que estavam no evento são da cidade, profissionais, ligados às marcas, não são pessoas que estejam dentro do bairro. A consumir. E, portanto, quando apareceu a Telo, sabia lá eu que era a Telo. Até que eles me disseram: não, explicaram-me, não, faz assim, funciona dentro dos bairros para tu poderes fazer telefonema. Pronto, a questão é, na percentagem de pessoas, as pessoas que vivem nos bairros é muito maior do que quem está no asfalto. Perfil, ou o teu, ou de algumas pessoas. E, portanto, obviamente, não é por isso que o que eu acho é mais importante do que aquilo que as pessoas dizem. Portanto, o estudo é feito de forma totalmente independente e aquilo saem 4.000 e muitas referências, obviamente, seja ela nacional, internacional, etc. E o que acontece dali é, agarramos naquelas marcas que são referenciadas
e não conseguimos, obviamente, a seguir nós temos o Conselho Super Brands, que é constituído todas as edições, todos os anos, que são 15 profissionais que nós convidamos de áreas completamente diferentes. Ok. Agarramos naquela... Desculpa, áreas... áreas de atividade completamente não tem nada diferentes. a ver, não tem de ser diretores de marketing? Não. Ok. Às vezes já tivemos presidentes, donos de empresas, jornalistas, pessoas ligadas, marketeers, pessoas Também. ligadas ao marketing, obviamente são o principal número de pessoas que nós convidamos. Já convidamos pessoas ligadas a faculdades, à parte de educação também. Ok. Ou seja, são pessoas que tenham que ter alguma visão sobre as marcas, mas uma visão profissional. Ok. E a partir daí o que é que acontece? Eu não posso dar a essas pessoas, se eu te pedisse a ti para me avaliar as 4.800 marcas Não e contigo vais. a trabalhar todos os dias, não Exatamente. podias. Portanto, o que nós fazemos normalmente é os 30% das marcas com maior número de referências, nós entregamos ao Conselho para que o Conselho faça a sua avaliação. Ok. E a sua avaliação quer dizer o quê? Especialidade, portanto, depois ao geral e depois Não, é uma avaliação genérica também, ou seja, eu vou agarrar na Telo, por exemplo, dei esse exemplo e ponho lá. A pessoa pode achar que é muito importante ou pouco importante, faz a sua ponderação. Ok. O que vai acontecer é que isto funciona como os pratos da balança, entre a avaliação do consumidor e a avaliação dos profissionais. Isto é um equilíbrio. É feito um equilíbrio e funciona, é assim que avalia. As marcas nesta avaliação, somam as duas avaliações, e as marcas que integram os top 10% de avaliação são as marcas que são apuradas. Ou seja, as marcas não concorrem para isto. Elas ou estão no top 10% ou não entram. E estar no top 10% é elas serem as Referenciadas. primeiras escolhas dos consumidores. Nos consumidores e nos profissionais. E nos profissionais que Ok? reconhecem que trabalham E, mais. portanto, se elas estão lá naquele top 10% é porque, algures, nesta importância, elas estiveram naquela importância. E a partir daí, qual é a nossa primeira regra? A primeira regra é os membros do Conselho de cada ano recebem a informação, recebem a lista das marcas que apuraram. Sim. E a partir daqui nós convidamos, se as marcas quiserem entrar no projeto, têm acesso a uma série de contrapartidas. Se não quiserem, tudo bem, não é obrigatório. Exatamente. Depois há marcas que olham e dizem, eu não vou pagar para ser Super Brands. Há uma coisa que eu digo sempre, as marcas não pagam para ser Super Brands, as marcas ou são ou não são, e depois de serem ou não serem, têm um valor de participação que lhes permite uma série de contrapartidas, que não tem só a ver com o selo, é muito mais do que o selo. Ok. Portanto, é uma decisão das marcas. Agora, há marcas que querem, há marcas que não querem, há marcas que valorizam, há marcas que não valorizam. Isso é o normal, não é? Eu também adorava ir a alguns restaurantes e não vou, há outros que não estava à espera e adorei. Exato. Nós falávamos sobre isso há bocado. Portanto, aqui o que nós estamos a discutir é que eu posso ter uma marca que está dentro dos critérios da Super Brands, mas eu posso entender que eu não quero pagar para ter o selo. E o selo e outras coisas. Sim. Vamos chegar a essas outras coisas. No entanto, a minha marca continua a estar, portanto, a ser a primeira opção quer dos consumidores, quer do Conselho. Agora, entramos na parte do selo, porque aparentemente as pessoas acham que é só o selo, mas não é só o selo. Portanto, nós estamos a falar de, imagina que tu pagas X para tu teres o selo, para depois tu teres, pelo menos durante algum tempo, como é que é? Estás na televisão a falarem da tua marca sem pagares a publicidade nua e crua, como seria normal. Portanto, a Super Brands também faz isso. Há a própria gala em si, onde há um networking que, em princípio, também é um custo. Também é um custo. Ali podes fazer negócios, portanto, também há um custo ali. O que é que há mais? É assim, eu digo isto muitas vezes, que o exemplo é muito parecido com o de um iceberg. Não é? Ou seja, o iceberg tem muito mais debaixo da linha d'água do que acima. Exatamente. Aquilo que normalmente acontece ao projeto é as pessoas olham para o projeto e acham que o projeto é eu uso o selo e vou à gala receber o prémio. Pronto, isto é a parte de cima do iceberg. A parte de baixo do iceberg é tudo o resto que nós conseguimos fazer pelas marcas e procuramos fazer. Mas quando dizemos fazer, não é fazer pelas marcas, é, no fundo, reconhecer aquilo que elas já fazem. Já fazem, exatamente. Um exemplo concreto disto, há um excelente exemplo disto, que há uns anos atrás, o ano passado ou há 2 anos, acho eu, o ano passado, nós fizemos um networking entre profissionais das marcas e, de repente, surge uma iniciativa que junta a Luanda Medical Center com a Casa dos Frescos. Qual é a probabilidade de uma empresa na área da saúde e de uma empresa de um supermercado se juntarem? Exato.
a probabilidade é quase nula. Exato. Isso não ia acontecer. Porque se eu estiver na Casa dos Frescos a fazer uma coisa, ou na Luanda Medical Center a fazer uma coisa, não estou a pensar no outro. Mas porquê é que isto acontece? Porque na conversa, na reunião, ou foi um evento que nós fizemos, surge a conversa sobre saúde alimentar. E de repente chegou-se à conclusão que na Luanda Medical Center se estava a fazer, havia este objetivo de estimular a saúde alimentar. Sim. E na Casa dos Frescos estavam exatamente com o mesmo objetivo, de querer fazer umas iniciativas dentro desta perspectiva. E de repente duas marcas juntam-se, não fomos nós que agarrámos nelas para juntar, mas elas juntam-se porquê? Porque o estimular a dinâmica entre estas nossas, entre diferentes marcas, é sempre uma das iniciativas muito importantes para nós. E eu digo isto também já na perspectiva do lado da marca enquanto estive como profissional. Okay. Eu, enquanto trabalhei em comboios, basicamente o que eu pensava era em comboios e em transportes e pouco mais. Mas não é só sobre isso. Mas de repente, lá está, se nós estivermos na água azul e não nas águas vermelhas, a gente consegue olhar à volta e perceber coisas diferentes. E é um bocadinho isto que nós procuramos sempre ir fazendo, e às vezes estimula-se muito esta relação. E a relação pode-se estimular entre marcas completamente diferentes, que de repente os próprios profissionais conhecem-se, confiam, percebem que há ali uma coisa que eu nem me lembrava que havia, e de repente a minha empresa passa a contratar a outra. Nós ganhamos alguma coisa com isso? Não. Ganhamos essencialmente aquilo que nós acreditamos, que é o nosso papel é continuar a estimular a interação entre as empresas e principalmente para o consumidor. Ou seja, o exemplo que nós temos, já é a segunda edição que fizemos este ano do programa Supermarcas. É um programa que estamos a fazer com a TPA ao domingo às 19h30. O nome não me é estranho, já existia? Já existia, nós temos em 2020 o primeiro, que foi para o ar na primeira semana antes de começar o Covid, não é? Portanto, tivemos sorte. Pontaria. Saiu e a seguir é mais difícil. Mas fizemos agora a segunda edição. O programa Supermarcas, e isto lá está, que vem da inspiração do próprio Steve, como eu dizia ao início, que é um programa sobre as marcas, mas não é para, por um lado, vender as marcas, não é esse o objetivo, não é dizer, olha, compra goza aqui, que goza aqui é o melhor do mundo e do universo, mas se eu estou a contar o que está por trás da marca, estou a contar essa história, estou a dar a conhecer, isso é legítimo. E isto é, como eu dizia, um bocadinho aquele conflito que o Steve tinha enquanto jornalista. Falar da história da marca e não fazer publicidade. O eu falar a marca não é fazer publicidade. Agora, se eu posso contar, lembra, por exemplo, no primeiro episódio nós fomos mostrar como é que uma NCR de repente está associada a um projeto gigante do ponto de vista de responsabilidade social. Pronto, não há essa noção imediata. Não é mas quando tu contas essa história e mostras isso faz com que as pessoas às vezes olhem para aquela marca e dizem, ok, então isto não é só para vender computadores. E isso, por exemplo, nós quando fazemos o estudo todos os anos, nós pedimos sempre para que seja feita uma análise, perguntar à pessoa, conhece o selo da Superbrands ou não? E a pessoa responde se conhece ou não conhece. Agora, independentemente de conheceres, o que é que tu achas? Eu acho que e aquilo que nós temos, os dados deste último estudo, mostram-nos que mais de 2/3 das pessoas conheçam ou não, saibam ou não o que é o projeto, as pessoas olham e dizem, se está ali, eu confio, eu gosto. Portanto, ou seja, o conceito de certificado é um conceito que atribui valor à própria marca. E mais de 2/3, portanto são 67% num caso, numa das perguntas, e 92% noutra pergunta, é que as pessoas dizem, eu não sei o que posso não saber o que é, mas se vejo é porque é uma coisa que eu posso confiar. E isto faz diferença. Nós já temos estas análises a serem feitas, por exemplo, na distribuição, que é, se está no supermercado, e nós já chegámos a fazer na altura com o Candando, tipo uma feira das marcas, isto gerou imediatamente ali, porque as pessoas ao verem aquilo, então identificam-se. Eu vejo imediatamente ali. Agora, isto é um benefício que o projeto dá às marcas. As marcas valorizam ou não? Têm elas próprias que fazer essa sua análise, não é? O estudo mostra isso. Na prática, as pessoas confiam mais ou confiam menos. Isto é da mesma forma que nós não temos isto, por exemplo, organizado por segmentos. Ou seja, pode haver mais do que uma marca do mesmo segmento que apura. E se elas apuram, por exemplo, a Pepsi apura, a Coca-Cola apura. Não é uma delas. Se elas apuram é porque ambas foram referenciadas. Exato. Agora, uma diz que entra e a outra diz, se entrar um concorrente eu não entro. Isso é uma decisão da própria marca. Não também há essas... Há uns que não se importam e que assumem que, entrando concorrente ou não, se eu fui distinguido eu entro. Claro. Há outras que assumem o contrário, que dizem, não, se eu tenho um concorrente eu não entro. O concorrente adora.
Pois, porque entrou claro, e fica lá sozinho. É uma decisão da própria... Mas eu percebi isto também do ponto de vista da gestão, que isto é uma decisão que às vezes os próprios diretores de marketing têm guerras internas, as próprias administrações têm visões diferentes. Ok. Isto é sempre legítimo. E isto não é, ou seja, não é porque a marca decide que sim ou não, que ela é apurada ou não é. Ela é apurada ou foi ou não foi. Exatamente. Pronto, portanto, a partir daí, eu acho que isto, agora falando também mais na perspectiva da gestão do negócio, eu tenho que tentar perceber o que é que eu também beneficio disso. Pronto. E aquilo que nós temos ouvido muitas vezes das próprias marcas é que conseguem tirar muito partido mais do que aquilo que pagam. Outras, se calhar, depois não se envolvem tanto e se calhar não retiram tanto benefício. Okay. Mas isso é uma decisão da própria marca interna, obviamente. Ok. Recentemente eu vi uma entrevista tua em que dizias qualquer coisa como: este mercado faz com que as empresas olhem apenas para curto prazo. É teu? É certo? É. Mas estás aqui a longo prazo. Como é que estás a dizer que as empresas pensam a curto prazo, mas tu estás aqui, e aliás, viste pessoal a bazar e continuaste aqui e não estás com cara de quem vai bazar? Portanto, explica lá como é que isso... Porque é aquilo que eu dizia, que é, de uma forma genérica, aquilo que acho que acontece muitas vezes é as empresas e os negócios em particular olham mais para o imediato e para o curto prazo. E tu fazes o investimento, ao segundo ano não funciona, fecha o negócio e vou-me embora. E o exemplo que eu dei para mim foi ótimo, que é na altura com a agência, não é? Chegou a grande crise de 2014-15. Apertou um bocado. As agências foram-se embora, nós respirámos, ficámos. Foi ótimo. Recebemos adjudicações de marcas topo. Os anos de 16, 17 foram anos muito bons. Porquê? Porque quando toda a gente vai embora, se eu conseguir respirar, ainda cá estou. Se precisas de alguma coisa e não há mais ninguém que ofereça esse serviço, eu não tenho muitas opções a não ser ir ter contigo. Ou seja, mas aqui são sempre as decisões. Era o exemplo que eu dava. A Coca-Cola teve anos de prejuízo, mas há muitos anos tem muitos milhões de lucro, não é? Exatamente. Portanto, essa decisão é sempre uma decisão que tem que ser tomada de dentro para fora. E tu não podes estar sempre preocupado, não é? Que é, ok, agora estou a ficar com as solas estragadas. Vou deixar de andar? Se eu deixar de andar, vou torrar, não é? Não vou conseguir avançar. Essa mensagem é uma mensagem que é mais de cultura, de educação, os próprios gestores das empresas têm que conseguir passar às equipas, os acionistas têm que ter dentro das empresas, os sócios têm que olhar para os seus próprios negócios, sejam pequenos ou grandes, e perceber isso e pensar isso, não é? Portanto, é a minha visão, há de haver outras diferentes, que também são boas, obviamente. É como líder que eu pergunto-te o seguinte: tu viste sócios, eventualmente pessoal de direção a bazar, a tentar a definir outras opções para eles. Mas depois, ao longo desses anos, claramente que tu também deves ter perdido muitos trabalhadores. E trabalhadores que tu formaste. E às vezes te perdes não é porque ele é mau, nem porque tu és péssimo, é porque a economia... Ou seja, tu já tiveste que despedir pessoal por causa da economia, não por causa do teu trabalho? Felizmente isso nunca me aconteceu, porque também nunca tive projetos com muitas dezenas de pessoas. Há uma frase que eu gosto de usar: eu não misturo água com conhaque. Da mesma forma que não misturo a minha visão profissional com a visão pessoal. Já me aconteceu pessoas com quem eu tinha uma relação e de quem era amigo, contratei, as coisas não correram bem e a pessoa vai embora. Sim. E eu não deixei de ter uma relação pessoal com elas. Ou seja, porque eu não gosto de misturar as duas coisas. O contrário também já aconteceu. Ou seja, pessoas que eu não conhecia, que de repente passo a conhecer, com quem trabalho, e que a minha relação é até muito mais... Aí é que nasceu a relação pessoal, de relação pessoal. E em Angola até tenho um exemplo de uma pessoa com quem eu estabeleci uma relação de trabalho, passa por uma relação também pessoal, não era eu que geria diretamente, era a pessoa que liderava a equipa, aquilo não corre bem e ela vai embora. Vai embora porque é despedida. Mas mantém... Não sou eu que tomei a decisão, porque não era eu que tomava a decisão da equipa toda. E eu ainda hoje mantenho uma excelente relação com essa pessoa, porque lá está, uma coisa é a relação pessoal que tens, outra coisa é a relação profissional. Agora, eu felizmente aqui em Angola tenho conseguido muito mais exemplos de pessoas positivas com quem mantenho relação do que o contrário. A minha questão, então, se calhar foi mal feita, o que é normal. A questão é,
por causa das variações cambiais, por causa da instabilidade económica, tu já te viste numa situação em que tu tens um bom trabalhador, mas por alguma razão, imagina que ele recebia 100 mil kwanzas que equivaliam a mil dólares, e agora 100 mil kwanzas são $100. E por causa disso, é nesse sentido, esse tipo de gestão, que é uma coisa que não é por tua causa, mas tu estás dentro deste mercado. Sim, eu acho que eu só tive um exemplo em que isso aconteceu, que foi na altura em 2015, exatamente não tanto por causa só da questão do mercado, mas também de ter que gerir com a Inglaterra. Que é, a Inglaterra em 2015 tinha tomado uma decisão que todas as marcas que participavam no projeto Super Brands tinham que sempre fazer pagamento para a Inglaterra. Isso hoje acontece. O projeto está presente em 89 mercados. E em 88 mercados o pagamento tem que ser feito pelos clientes ou para a Inglaterra ou para Hong Kong. Há um único mercado onde isso não acontece, Angola. que é Angola. E não acontece porque, de facto, nós demorámos 2016 e 2017 a conseguir convencer a Casa-Mãe, Inglaterra, que se a regra não fosse alterada, o projeto ia acabar. E pela relação de confiança que temos, conseguimos que isso acontecesse. Uau. Como somos um bocadinho ingênuos às vezes, assumimos que o projeto era sempre ancorado em kwanzas. Em 2022, fim de 2022, começámos o projeto e o kwanza estava a 516. Fechámos os valores para as marcas participarem, etc. Quando nós tivemos que fazer a gala em meio de 23, tivemos que fazer a gala, o câmbio estava a 920. Portanto, começámos a 516, estava a 920, ou seja, quase dobrou, o que quer dizer que alguém tinha inverteu. Com a desvantagem de que nós, por exemplo, a produção do livro, a produção da gala, etc., acontece no fim. Portanto, foi um ano em que nós não tivemos resultados positivos e isso fez-nos fechar a porta. Não, isso não nos fez fechar a porta. Tivemos que mudar algumas regras, tivemos que ajustar, mas isso acontece. Agora, há empresas onde isso não é possível, porque efetivamente, no nosso caso, não há. É o que eu digo, isto ainda não vai transformar num Musk, num Elon Musk, nem a mim nem ao projeto, não é? E, portanto, há empresas onde efetivamente eu acredito que uma onda destas faça ruir completamente o projeto. Agora, obviamente, é uma decisão sempre de quem está do lado dentro do projeto, que é, assumo o risco ou não assumo? Agora vou fechar a porta ou não vou? E para responder diretamente agora à tua pergunta, que é, aconteceu-nos em 2015 exatamente isso. A pessoa que geria comigo o projeto na altura, 2015 não houve, 2016 não houve. Obviamente, ao fim de um ano, quase um ano, nós não podemos dar continuidade. É uma pessoa com quem ainda tenho uma relação também hoje pessoal. Felizmente até já está noutros projetos, continua cá e a trabalhar noutras coisas. Portanto, acontece. Felizmente não aconteceu na maior parte dos anos, isso não aconteceu, não é? Agora, acontece muito a pessoa entrar e passado uns tempos sai porque consegue ter uma proposta muito melhor, etc. Mas isso é o normal deste mercado, não é? Eu chamei isto muitas vezes o mercado de pipoca, não é? Passa a vida as pessoas a saltar de uns lados para os outros. Mas isso também depende da forma como nós olhamos, não é? Nós não podemos ter uma visão interesseira do ponto de vista da gestão, que é interesseira no sentido de dizer, eu contratei por 100, que era 1000, e agora continuo a dar 100 porque exatamente. Não vale a pena. Eu tenho que saber acompanhar, eu tenho que perceber o lado das equipas com que estamos a trabalhar, não é? E conseguimos, não conseguimos, mas eu nisso procuro ser... Mas isso não podes perguntar a mim, vais ter que perguntar às equipas se é verdade ou não isto que eu estou a dizer, mas eu acredito muito nisto, temos que ser muito transparentes para dentro e para fora. Ok, é uma forma de liderança. Angola continua a ser um país de muitas oportunidades, ainda assim. Ou seja, mesmo com as instabilidades cambiais, mesmo com esse pessoal a tentar queimar isto, continua a ser um país muito apelativo para marcas internacionais, inclusive. Sim. O que torna mais difícil, principalmente por causa dos vossos estudos recentemente, o que torna mais difícil as marcas nacionais? Eu acho que não torna mais difícil. Eu acho que o que acontece muitas vezes é mais fácil ir buscar uma marca internacional na perspectiva de representação. Ou seja, eu fecho o acordo com a marca internacional e eu sou representante da marca. Sim. É mais fácil. Porquê? Porque no dia em que eu trouxer uma marca que não existe cá e de repente passa a existir cá, mas as pessoas já conhecem,
não é? É mais fácil. É mais fácil porque as pessoas já começam eu começo a ter lojas diferentes ou a poder estar em sítios diferentes e, portanto, é mais fácil, na verdade, que isso aconteça. Porque quando tu estás a lançar uma marca de raiz, não é? Na verdade, essa marca às vezes pode demorar Sim. 1 ano, 2 anos, pode demorar 6 anos a conseguir chegar Sim. à cabeça das pessoas. Vou dar um exemplo concreto, por exemplo, de uma das marcas que está connosco, e até tem já vários concorrentes. Tu hoje, quando falas um táxi, em Angola é táxi. Sim. E se não for um táxi, for daquelas aplicações, é o quê? Telefone? Televa, Tupuca, Itch, mas... Ok, ou seja, a marca, se a marca se conseguir vou chamar um Itch, implementar, e vou às vezes chamar é um só Itch. uma cena que não é o Itch. Mas se calhar não é o Estou a Itch, perceber, não é? estou a Ou seja, perceber. mas o Itch não é uma marca fundada em Angola, não é? Exatamente. É uma marca internacional. Exatamente. Veio com uma representação, ou seja, este tipo de questões continua a ser às vezes mais fácil. Porquê? Porque montar uma empresa é difícil, porque depois gerir a questão das transferências é muito difícil, porque gerir isso é uma questão mais económica e mais de gestão. Faz com que às vezes seja mais fácil que isto aconteça noutros formatos. Ok. Às vezes é mais fácil trazer uma marca internacional, a marca já está registada, não tem que registar, ficar à espera que a conservatória me dê os dados. A marca, ao entrar, na verdade não entra no nível 0, entra logo no nível 100. Ok, já não tem é? um certo... Pronto, ou seja, Angola é o mercado e o estudo que nós fazemos mostra-nos muito isso, que é marcas que entram, ao fim, às vezes, de 2 anos, estão completamente no top 10% das avaliações. Ok. Porquê? Porque é um mercado muito de onda, é tipo onda cabelete, sabes? Que estás lá em cima, chegas lá um dia, aquilo está tudo plano, chegas no outro dia, a onda está grande. Depende muito. Agora, isso faz toda a diferença, que é, eu entro, fico a perceber como é que funciona, mas se eu entro e a minha marca já é conhecida, ela entra logo no top, obviamente. Ok, mas então aqui tens um problema de competência, porque às vezes a pessoa mais competente, às vezes a pessoa menos competente, porque está no momento em que a onda está lá em cima, só surfa, mas afinal nem soube como é que foi lá parar e depois quando cai... Ou seja, é um mercado muito conveniente para esse tipo de pessoas também. Tu não tens a marca Gucci representada em Angola, mas a marca Gucci está no top das marcas referenciadas pelo estudo. E nós mas a não marca temos dinheiro não... para comprar Gucci. A verdadeira não. Mas se deixas que se venda Gucci, mas não é Gucci... Ok, então a marca passa, mesmo que seja da maioria. Ou seja, okay. Agora, isso faz com que a marca saia... Não, ser. agora, uma coisa é a marca, outra coisa é o negócio, não é? Eu estou a vender Guccis, entre aspas, falsas, não é? No mercado, mas eu gosto de comprar porque depois eu gosto de estar aqui com a minha mala a dizer Gucci, não é? Depois não sabes se é verdadeira, se não é. Ou seja, mas isso tem a ver com a cultura da economia, do mercado, do país. Portanto, lá está. Uma coisa é falar de marcas, outra coisa é falar de negócios. Okay. São duas coisas diferentes, não é? Okay. Portanto, não sei se respondi à tua questão. Sim, porque agora estamos a falar e eu estou a pensar que há muitas pessoas com algum espaço mediático que usa roupa falsa. Que em condições normais não é normal, porque se eu já tenho um estatuto, eu não posso, na teoria, ser visto com uma roupa falsa. Mas aqui, a nossa cultura permite facilmente que uma pessoa apareça com uma Balenciaga, mas tá lá e passa muito no barulho. Isso é cultura, não é? Isso tem muito a ver com o que é que tu podes e não podes, o que é que te permite e não permite. Nesta questão das marcas, uma das questões que efetivamente existe é, por exemplo, o facto de Angola muitas vezes, por exemplo, ao nível acontece ao nível cambial, não é? Portanto, a moeda em si não é possível ser utilizada e reconhecida a nível internacional. Exato. Mas às vezes com as marcas acontece a mesma coisa, que é, se tu permites que registrar uma marca aqui e a marca está registada a nível mundial, mas depois a marca olha para o mercado e diz, eu não me vou chatear com isso, façam o que quiserem. Ok. Tu podes usar a marca, não é? Tu corres o risco. Ou seja, há muitas marcas, eu lembro-me de há uns anos atrás, há 15 anos atrás, havia marcas aqui que foram criadas e registadas localmente e eram marcas internacionais. Porquê? Porque não havia uma relação entre o registro aqui e o registro mundial. Okay. Portanto, não havia, se não havia, eu posso registar localmente. Novamente. E pode acontecer, eu posso ser uma marca que está registada apenas na Europa e eu chego aqui, gosto daquilo lá e registro cá.
mas isso tem a ver com as regras que são definidas a nível internacional, não é? Ok. Portanto, o princípio é sempre este. O conceito da marca é uma coisa. Se eu gosto, se não gosto, se refiro, se penso ou não penso. Uhum. Outra coisa depois são as questões económicas, legais. Ok. Isso são outros mundos e às vezes nós respondemos esta pergunta: como é que é possível que essa marca tenha apurado? Não é? Uhum. Nós não vendemos, não temos aqui, está bem, as pessoas não compram, mas não Mas elas compram não são quer dizer que não referência. gostem, não é? Exatamente. Porsche é o carro que mais vende em Angola, não é de certeza, Mas é não das é? marcas mais... Mas se calhar as pessoas todas, quando Sabem. pensam num carro, sai o Porsche, normalmente, não é? Ok. Portanto, mas isso acontece em todos os países, não é só em Angola. Ok. A cabeça das pessoas às vezes tem coisas fixas que não é aquilo que eu compro. E Uma às coisa é vezes- o que eu gosto, outra coisa é o que eu posso comprar. Ok. Não quer dizer que eu tenha que falar sobre isso, Ok. não é? E no caso concreto a questão é sobre marcas que te surgem. Se são marcas que me surgem, não são necessariamente marcas que eu uso, são marcas que eu gosto ou que acabei de ver na Exatamente. televisão. Portanto, em condições normais, essas marcas internacionais, porque continuam a ter muito espaço, quer nas televisões fora, quer nas televisões internamente, portanto, não sei a TPA, mas se tu ligares a DSTV ou a Zap, em algum momento vai-te aparecer marcas de fora, né? Portanto, elas continuam a entrar na nossa casa. Ok. Claro. Ok. Tu vês um campeonato de futebol São- e tens marcas que são exatamente. Tu internacionais. vês ou o não? girabola aqui e tens marcas internacionais. Portanto, Exato. yeah. E a defesa do consumidor? Nós temos, porque se tu trabalhas com marcas, eventualmente tu tens que ter esse cuidado também. Como é que isto funciona mais ou menos? Ou é só para o produto, não é tanto para a marca? Eu acho que, é assim, confesso que é uma área que eu não domino. Ok. Como é que funciona em Angola a questão da defesa do consumidor. No nosso caso, isso não é um assunto. Ou seja, ok. porquê? Porque a análise não é feita, como eu disse, não é feita por nós, é feita por uma entidade, por uma empresa externa. Uhum. E, portanto, as referências que são feitas às marcas ficam registadas, aparecem nos dados do estudo, os dados do estudo é feita a análise, portanto, tudo isso acontece de uma forma idónea. Ao nível da escolha da defesa do consumidor, de alguma forma, pode haver marcas que tenham problemas, efetivamente, pode acontecer, pode haver reclamações, pode haver queixas, mas isso acho que acontece, ou pode acontecer com todas as marcas, e umas vezes seja correto, outras vezes não seja. Depende muito também da própria cultura do país. As pessoas estão habituadas a reclamar ou não? Estão habituadas a reclamar ou só falam? É que uma coisa dou-te o exemplo do caso da Tuga, de Portugal, que eu conheço bem, que é muito mais frequente as pessoas falarem, mas depois não formalizam Reclamam, a queixa. mas depois não formalizam. Ou seja, Exato. uma coisa é falar, outra coisa é formalizar Exatamente. a reclamação. Pronto, e aqui isso acontece com pode acontecer com todas as marcas, com televisões, isso é normal. Em Angola, confesso que não sei exatamente, não é uma área que esteja a acontecer. Eu é que não é? pensei que ao fazerem as análises também passassem por essa área. Portanto, a nível daquilo que é como é que as pessoas reagem ao produto. Mas se nós estamos a falar só de marca, em princípio não chega até aí. Sim. Ok. Sobre marcas, eu não sei se foste tu que disseste isso também, mas é possível. Podemos omitir, mas não devemos mentir sobre ela, né? Portanto, se eu não me engano, quando o ministro Márcio Lopes disse para nós mentirmos ao dizermos que temos água, e é 24 sobre 24 horas, o que ele deveria ter dito é não falem de água, omitir a parte da água. Quando o estrangeiro chega, surpresa! Como é que fica esta parte da omissão, que às vezes pode soar mentira, mas afinal não, era só para salvaguardar a marca. Como é que tu andas nessas águas turvas? Eu acho que isso acontece não só a nível político, acho que isso acontece em todas as áreas de negócio. Uhum. Ou seja... Portanto, a política é um negócio, foi o que tu disseste. Não, é uma área. É uma área, é verdade, é uma área. Ou seja, isto porquê? Porque tu, obviamente, tu nunca sabes, há coisas que não nos correm bem e que tu já sabes que não nos correm bem. Sim. E a única solução que tens é, então eu não vou falar sobre isso. Ok, omissão. É uma omissão. Mas uma omissão é diferente de uma mentira, não é? Pois. Eu não omito, se tu não perguntas também não sabes, não é? Ok. Pronto, tu não sabes, por exemplo...
que camisola que eu tenho vestida aqui por baixo. Pronto, se não perguntas, eu não vou dizer. Exatamente. Não é? E, portanto, o princípio acho que funciona sempre assim. Na questão das empresas e dos negócios ou das entidades públicas, essas coisas às vezes acontecem. E a verdade eu acredito muito nisto, que nós aqui não temos este princípio da lotaria, não é? Mas na Europa é muito frequente haver o Euromilhões, não é? Chama-se Euromilhões. Aqui há o Totoloto. Sim, mas está bem. Sim, mas não é com a mesma cultura. Faz a avaliação ao sábado. Ao sábado é que sai. Exato. À sexta, apostas ou não apostas? Pá, se me perguntares ao domingo, eu digo-te logo. Mas eu não consigo ao domingo saber ganhar o valor do sábado. Sábado, ok. E eu acho que aqui funciona com todo lado a mesma coisa, que é, à sexta-feira é muito difícil tu saberes vou apostar ou não. Para as marcas e para as empresas e para os negócios é a mesma coisa, que é eu vou fazer ou não vou fazer, vou dizer ou não vou dizer. Eu não sei. Depois, o resultado, eu vejo correu bem ou correu mal. Em função de se correu bem ou se correu mal, eu tiro a minha lição, que é para a frente, eu já começo a aprender como é que devo fazer. Se eu não disse, mantive-me oculto e não disse nada, e isso não me trouxe prejuízo, está tudo bem. Mas também não me trouxe nenhum prejuízo, então está ótimo. Bem. Eu posso manter este princípio. Pá, se isso ao fim, à segunda-feira, estão a dizer, pá, não me avisaste que ia faltar a luz e de repente há 100 mil pessoas a dizer isso, se calhar na próxima semana já penso um bocadinho melhor. Antes de dizer tenho que fazer coisa. Um aviso a dizer, olha, atenção, chamamos a atenção que na determinada zona vai haver falta de água. Eu estou a dizer isto porque recebi uma mensagem dessas há 2 semanas atrás, não é? Okay. Portanto, isso acontece, não é só ao nível público, é a nível de todos os nossos negócios, não é? Que é, tu se tiveres aqui um problema, tens de decidir vou já dizer ou não vou. Exato. Não, olha, deixa estar calado, se ninguém perguntar eu não digo, não é? Okay. Não sei, é a minha visão, mas há de haver visões muito diferentes, não é? Tá. Eu perguntei-te inicialmente se Angola era uma marca e eu gostaria que me dissesses, as pessoas são marcas? São. Do género, o Bonga ainda hoje é dos maiores embaixadores de Angola, música, sim. Né? Tu achas que e porque é do teu tempo, provavelmente quando saíste eras miúdo, mas já sabias o Bonga, tu achas que seria possível o Bonga manter-se assim, embaixador até hoje, se estivesse em Angola, ou isso só é possível para figuras que estão fora? E não refiro-me a Angola, fora, qualquer pessoa fora desse país torna-se o que ele se tornou. Eu acho que isso tem muito a ver, a minha visão é que isso tem muito a ver, ou seja, acho que as coisas mudaram muito. Okay. Há 20 anos atrás havia uma cultura diferente, hoje há uma cultura diferente. Por exemplo, eu acho que a questão, por exemplo, do digital, dos telefones, dos telemóveis, as redes sociais, os websites, etc., trouxeram-nos uma cultura mais do agora. Okay. Ou seja, quem aparece muito ali, fica no sucesso, entra num sucesso, etc., se calhar ao fim de um ano já ninguém se lembra da pessoa outra vez. Se calhar há uns anos atrás era diferente. Agora, a personalidade, e a pergunta é interessante porque nós, inclusivamente, estamos a fazer também a avaliação de personalidades de excelência. Para este ano? 10 anos? Uau. Ou seja, e a avaliação é feita da mesma maneira, que é, eu vou selecionar uma determinada área, música, por exemplo, e vou dizer, ok, diz-me 3 músicos que tu conheças. E tu dizes se o Bonga vai aparecer ou não, quando chegar à gala nós vamos poder dizer. Mas, ou seja, a questão é, se as pessoas são mais velhas, se calhar lembram do Bonga, se calhar as pessoas com 20 anos, se calhar lembram menos. Exatamente. Mas 50% da população tem lá. Menos de 30 anos, exato, não é? então 25 podem não se anos. lembrar. Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que a importância da pessoa é menor do que... não é menor, só que as pessoas hoje continuam a não falar o Vasco da Gama ainda é conhecido e o Camões também. Tens de estudar. Que deve ser o meu tio, porque se chamava Vasco também, portanto... ele era... Se calhar, né? Se calhar. Ou seja... experimenta assim.
É um olhar cá mais. Não, pá, deixa estar assim, está melhor. Mas, ou seja, na prática, há efetivamente personalidades que ficam para a história sempre. Ok, não é? sim. Depois há as personalidades que O tempo vai absorvendo. Ok, Ou seja, ok. que eu me lembro hoje, mas não me lembro daqui a 10 anos, Exato. já não me lembro. Eu acho que nós temos aqui excelentes exemplos, no caso da Angola, temos excelentes exemplos de músicos na área da música, assim, falando outra vez Angola como marca, não é? Quer dizer, Sim. Das coisas mais importantes de Angola e da cultura de Angola é música, É a música. não é? Quer dizer, agora a Jamaica conseguiu afirmar o reggae. Exato. Nós, se calhar- Angola ainda não tens Exato. todas as músicas de Angola ainda no ar a nível internacional Sim. a serem associadas a Angola. Agora, que as músicas saíram de Angola e que já estão em muitos outros países, só que não ligas isso. Porquê? Porque se calhar nós não tratamos tanto isso, não damos essa visibilidade também, não é? Agora, respondendo outra vez à questão e entrando na questão, eu acho que isso tem a ver com as pessoas em si também podem ser marca. E há pessoas que efetivamente conseguem assumir-se muito como isso, não é? Quer dizer, Enquanto falavas, ocorreu-me, e tu estavas no mundo nessa altura, os buraca. Os buraca com o Kuduro eletrónico, porque depois vai um bocado ao encontro que tu dizias sobre a adaptabilidade entre este é o mercado, mas se calhar só isto lá não vai funcionar. Mas se eu der aqui um toquito, mais um toquito, se calhar já há uma aceitação diferente e de repente o mambo explode. Yeah. É um bocado nessa linha. sim, Buraca Ação Sistema bateu na altura, Muito, yeah. mas eles é que acabaram. Exatamente. Ou seja, mas as pessoas continuam a lembrar. Exatamente. Tu, por exemplo, chegas em Portugal, é muito normal, ainda hoje, a nova geração ouvir música dos anos 80. Ok. Na verdade, Portugal tem uma população muito mais envelhecida, não tem Exato. nada a ver com Angola. Sim. Aqui, ou seja, tem a ver com a adaptação que tu tens que fazer Ok. em cada país, não é? Ou seja, no nosso caso, a questão é o que é que se está a fazer para esta nova geração. Uhum. Tu dizias e bem, as pessoas já não têm uma visão da guerra, do conflito, etc., porque já nasceram depois disso, nasceram com os desafios todos que o mercado nos deixa no dia-a-dia, mas já não estão preocupados com isso, não é? Exatamente. Isso é bom ou é mau? Vamos ver, ainda não chegámos à aposta do Euromilhões, não é? Da Totoloto, ainda não apostamos, não sabemos. Agora, a questão é, o próprio país, a comunidade, a educação, tem que apostar muito no sentido de permitir às pessoas, às novas gerações, irem perceber o que é que destacam. Agora, o que é que se destaca em Angola? O que é que nós conseguimos que se destaque em Angola? O turismo é uma sementezinha. Continua aqui Essa vossa conversa do turismo, só porque o Presidente falou em turismo, eu não sei, é assim, honestamente, nós já tivemos mais turismo do que nós temos atualmente. Certo? Mas vai haver mais ou menos. Depende das políticas que tu vais implementar para atrair o turismo. Pronto. Não é? Porque de repente parece que o turismo... Eu acredito que nós já tivemos mais pessoas... Nem que vamos ponderar que era turismo profissional. O pessoal vinha para aqui, pegava na massa e vazava. Isto é turismo, quer dizer. Agora custa, porque ficámos aqui, mas se tivéssemos vazado. Olha, Superbrands, 10 anos. 10 anos em Angola, portanto... 10 edições. 10 edições. 14 anos. 14 anos, ok. Os primeiros 4 anos foi intercalado? Não, porque houve anos em que nós, por questões de gestão de equipa, quando foi 2015, também com estas mudanças, demorou quase 2 anos a voltarmos a retomar o projeto. O Covid também... Ou seja, houve aqui pequenos ajustes, mas... É a 11ª edição este ano, portanto acabaram as 10 o ano passado, esta é a 11ª. Ok, e portanto para este ano a data está mais está ou menos... agendada para setembro, segunda quinzena de setembro vai ser a gala. Portanto, os estudos já estão em curso? Não, os estudos já aconteceram. Já estão feitos. Já aconteceram no final de 2023 e nós agora estamos a trabalhar com as próprias marcas, com algumas iniciativas. Vamos anunciar em breve algumas coisas novas também e em setembro, na segunda quinzena, será a gala. Quando diz algumas coisas novas, é incluindo já essa parte em que agora as pessoas também são marcas?
Também isso, mas não é só isso. Ou seja, nós estamos aqui, por exemplo, da mesma forma que houve o programa de TV, vamos lançar um programa de rádio, com a Rádio Mais, onde, na verdade, aquilo que nós vamos fazer, mais uma vez, é contar histórias sobre as marcas, porque há histórias interessantes para contar e vamos com a Rádio Mais fazer isso. Estamos aqui a trabalhar num projeto que dentro de mais ou menos 2 semanas vamos estar a tornar público, que é na área da responsabilidade social, ou seja, para passar muito esta mensagem de que as marcas, mais do que venderem produtos ou serviços, também têm às vezes impacto. Às vezes não se sabe disso, mas também vamos lançar o desafio às marcas, que as próprias marcas possam contribuir para a educação, para a questão da saúde, etc. É um projeto que não posso já estar a contar tudo, não é? Mas, ou seja, porquê? Porque, mais uma vez, a mensagem é esta, independentemente da utilização do selo ou não, é só sobre isso. Nós acreditamos que as marcas têm um papel importantíssimo dentro da sociedade. E podem ter contributos importantes, e nós sabemos que têm. Às vezes isso não é público, não é? Mas às vezes têm na formação que dão às suas equipas, apoios que fazem, iniciativas na área da responsabilidade social. Isso às vezes não é reconhecido porque as próprias marcas, quando têm um nível de idoneidade e de inteligência, não fazem para que isso seja comercialmente visível, não é? Eu percebo-te, mas tu achas que para o nosso mercado, e aqui vamos olhar para o que é concreto, tu achas que para o nosso mercado, por mais que a marca seja idónea e acho que não é preciso, tu não achas que deveria haver aqui uma espécie de obrigatoriedade no sentido de inspiração? Porquê? Porque, de facto, eu conheço muitas empresas, muitas marcas que fazem responsabilidade social, mas ninguém dá nada. Ninguém, se calhar, às vezes a própria empresa não valoriza aquela área. Mas, na minha experiência, tu mostrar-me que tens um lado de responsabilidade social, eu só tenho mais interesse em trabalhar contigo. Em condições normais, eu saber que tu és um gajo que acorda para fazer milhões e no meio dos teus milhões ainda tens tempo para ajudar 30 mil pessoas, eu só tenho interesse em... Tu não achas que neste mercado, não deveria ser obrigatório, mas não achas que é necessário que haja aqui uma comunicação sobre responsabilidade social, precisamente porque nós somos um país em vias de desenvolvimento, não é como se nós já tivéssemos feito tudo? Eu acho que isso é outra vez uma questão que tem muito a ver com a própria cultura. Que é da mesma forma que, se isso for uma inspiração, ou seja, imagina, no dia em que nós conseguirmos que o próprio Estado transmite essa mensagem, isso passa a ser o normal. Exatamente. Na verdade, o que eu acabo por sentir muitas vezes é até o contrário, que há empresas que o fazem, mas não o tornam público. Sim. Ou seja, e ao não tornarem público, é porque não querem ficar associadas, só estão a fazer isso para terem notoriedade. Ok. Portanto, pode haver os dois lados. Também pode haver o contrário, empresas e entidades de gestão que não estão disponíveis para isso, porque querem lucrar, ponto final. Sim. Mas isso é uma questão de mentalidade, sempre. E a mentalidade, nós em Angola temos acionistas de mercados muito diferentes, de culturas muito diferentes, não é? E, portanto, eu acho que isso, obviamente, é óbvio que se o próprio Estado conseguir inspirar isso vai fazer com que aconteça, é mais fácil. Ao contrário, vai depender das próprias entidades. Agora, isso acontece e, em muitos casos, não se sabe. Ou seja, há efetivamente apoios a acontecer, há projetos a acontecer, a fazerem esse apoio. Agora, é o normal? Não é o normal, porque há muita coisa para evoluir ainda, não é? Obviamente. Mas se tu reparares, essas empresas que fazem o ano todo, tiram fotografias em dezembro. Isso é uma questão de cultura. Mas se tu fazes isso em dezembro, e em dezembro tu esqueces-te que, portanto, em dezembro tu já não estás tão preocupado com o lucro, porque já tiveste o lucro. A minha questão é tentar perceber como é que nós conseguimos implantar nas empresas a necessidade de inspirar, porque tu podes só fazer dinheiro, mas tu não fazes só dinheiro. Então, se tu não fazes só dinheiro e se tu estás a ajudar 3 comunidades ao longo do ano, por que tu vais esperar dezembro para tirar fotografia, porque é a altura em que levas as prendas, quando ao longo do ano, se for preciso, tiraste 3 miúdos do lixo e agora estão é mentalidade, estamos a falar só de mentalidade. Eu acho que é essencialmente uma questão que tem mais a ver com a mentalidade e com a cultura, que é, e aí volta à frase que é,
se formos só mais um, somos um a mais. Ou seja, se eu fizer o que todos fazem, que é chegar a dezembro, ao Natal e vou fazer, se eu estou a fazer igual a O que todos os os outros outros, fazem. depois é impossível eu ganhar visibilidade se há 50 marcas a fazer ao mesmo tempo a mesma coisa. Yeah. Isso não tem visibilidade, obviamente. Agora, isso também tem a ver com a própria cultura em si, que é se o país valoriza muito esse momento, e é um momento onde as pessoas gostam e querem, pronto, ou seja, isto tem que se encontrar aqui sempre o equilíbrio, não é? Ok. Não me adianta de nada ir fazer em janeiro, se depois em janeiro as pessoas olham e dizem, acabei de receber há um mês atrás, não interessa lá ir. Portanto, há aqui muitas visões que são possíveis e que são diferentes. Ok. Eu acho que tem que separar as coisas, não é? Uma coisa é o contributo, efetivamente, outra é a publicidade sobre o contributo, porque em dezembro fala-se sobre tudo, Exato. ok? E depois em fevereiro se calhar fala-se menos. Parece que as pessoas só têm fome em dezembro. Pronto, mas se calhar... Só têm fome. Não Yeah. é porque só têm, é porque efetivamente as pessoas gostam É muito uma de determinados altura, momentos, é uma não é? altura. É os momentos onde as pessoas gostam, e isso é uma questão muito cultural, de valorizas aquele momento e é naquele momento que eu quero fazer acontecer, não é? Ok. Porque é que nós continuamos a ter os prolongados e toda a gente gosta, não é? Ok. Houve 2 seguidos agora, não é? Exatamente. Pronto. Agora só em setembro. Não houve ninguém que não gostasse. Exatamente. Pronto. Yeah. Se perguntas a mim, dava-me jeito? Não, Não dava, não mas... posso dizer isto, mas aí são questões de cultura e nós temos que nos ir adaptando às visões. Obviamente, se tens uma visão diferente externa, é diferente, não é? Nem Ok. todos os países o prolongado oferece a sexta-feira ou a segunda-feira. Exatamente. É uma questão de decisão do próprio país e as pessoas habituam-se a mudar da coisa. Tu já não produzes e vais produzir ainda menos. Estamos a fechar, Estamos já a vi. fechar. Já. Eu quero saber o seguinte. Eu sei que eu já fui apresentador. O Coutinho já foi apresentador. O Gilmário já foi apresentador. Há uma ligação e eu tenho a impressão que o Pedro, eu já vi na Tuga, o Pedro Fernandes também foi apresentador. Há uma ligação entre a gala e o humor, ou há muito tempo atrás vocês perceberam que o humor é essencial e, portanto, sempre que tiverem alguma coisa vão sempre introduzir um humorista? Gosto muito dessa pergunta porque vai permitir explicar exatamente porquê. Que é, uma das coisas que eu acredito é que nas apresentações, nomeadamente mais corporativas, mais para a empresa, entre profissionais, há uma coisa que nós não nos devemos esquecer, que é eu posso ser profissional, mas eu também sou pessoa. Ok. E nós há muitos anos que efetivamente gostamos muito de trazer o humor para dentro do momento. É bom, é mau, é desafiante. Já tivemos o Hermano José também em Portugal, já tivemos coisas muito diferentes. Já tivemos humoristas angolanos que levámos a Portugal também, Yeah. quer o Gilmário, quer o Coutinho, Só minha que já não. estiveram, a ti ainda não? Ainda. Portanto, olha, já começa agora a ser apertado. Já tenho o passaporte, eu tenho. Mas, ou seja, isto porquê? Porque, de facto, é muito importante quando nós estamos ali, é profissional, eu estou numa questão profissional, mas eu consigo começar a ter ali um momento mais de descontração. Aqui, a minha experiência mostra-me, já estive em eventos em vários sítios, por exemplo, já estive na Polónia, já estive no Reino Unido, etc., onde há culturas que são muito mais formais, Ok. e as pessoas gostam muito mais daquilo no sentido formal, Ok. não é? Mas nós aqui em Angola há uma visão muito diferente, ou seja, as pessoas têm uma cultura formal das 9 às 5, não é? Depois já... A partir das 5, ou chega à sexta-feira, eu vou a Cabo Ledo e encontro o outro boss de outra empresa, estamos de calções os dois, e de repente estamos a nadar dentro d'água e a ter essa conversa. Ou seja, isto, a forma de desconstruir a relação, não tem que ser só ao fim de semana e a partir das 5 da tarde. Ok. Portanto, nós quando gostamos de trazer isso é para efetivamente as pessoas poderem sair dali com um ar mais descontraído, eu não estou ali à espera só de receber o meu prémio e ir-me embora e tirar a fotografia. Ou seja, as pessoas poderem ter ali uma visão descontraída, poderem ter ali um bom ambiente. Agora, nós não contratamos sempre humoristas, não convidamos sempre humoristas. Às vezes também já tivemos músicos, já tivemos apresentadores. Aquilo que nós deixamos sempre como briefing, se quiseres, temos que cumprir regras, ok? Sim. Mas
cada pessoa que lá vai, cada Seu apresentador faz ao seu estilo, na forma como entende. Ok. Por exemplo, é muito interessante em Portugal, quando nós convidámos o Gilmar em 2017, o Gilmar não era conhecido em Portugal. Ainda não tinha explodido, yeah. Não é? Yeah. E quando quando ele entra em palco, não é? Portanto, nós tínhamos feito a apresentação com ele aqui, tínhamos gostado muito e desafiámo-lo para ir fazer lá, lá na Tuga. E então foi muito interessante que ao fim de 2 minutos ele estava a fazer a conversa, começou num modo muito formal e depois a certa altura largou assim uma daquelas bujardas à séria e o pessoal desata tudo a rir e estava tudo até nem estou a acreditar. Okay. E ainda hoje, passado muitos anos, eu tenho várias pessoas de marcas que dizem, pá, foi lá que eu o conheci. Nice. E é muito interessante. E ele hoje, obviamente, tem muito sucesso em Portugal. Yeah. Ou seja, e isto acontece porque o humor não é ou seja, nós não temos de ter uma apresentação só porque ela é corporativa, Okay. tem que ter uma apresentação porque ao fim de 10 minutos eu estou farto daquilo, não é? Mesmo assim, com humoristas, ao fim de 1 hora, que é o que às vezes demora, nós sentimos que as pessoas às vezes já estão um bocado cansadas, não é? Exato. Okay? Como agora, estão-nos aqui a ouvir há tanto tempo, já estão cansadas. Senhoras e senhores, Pedro Diogo Vaz.